Olá amigos, somos a New Legal, a comunidade que abraça o universo jurídico e traz muito conteúdo genuíno para você, então acompanha aí que hoje a gente tem novidades, tá? Eu sou o Hélio Moreira. Eu sou a Fábia Cunha. E nós estamos aqui convidado de hoje, Marcelo Tostes, que é sócio fundador do escritório que carrega o nome dele. A gente estava aqui batendo um papinho antes de começar o vídeo, tem muita coisa boa, então fica aí e acompanha a gente, já dá um like aí e vamos conversar bastante sobre conteúdo inovador, que esse é o nosso propósito, né, Fábio? Marcelo, mais uma vez, muito obrigado aí. Obrigado a vocês, é sempre um prazer falar sobre esses temas da área jurídica e de tecnologia. Acho que esse tema é o meu DNA, eu gosto muito, dei muito tempo aula sobre tecnologia e direito. Então, estou aqui para poder contribuir com essa novidade que vocês estão trazendo. Eu acho muito bacana ter pessoas preocupadas com esse tipo de inovação na área jurídica, né, que é uma área que custa tanto aceitar coisas novas, mas a gente precisa sempre estar apresentando para aqueles que quiserem de fato se modernizar. Legal. Bom, parabéns, 20 anos de escritório, muito empreendedorismo. Se você puder começar falando um pouco para a gente, para os advogados, como foi chegar até aqui? Então, pensando em 20 anos, a primeira coisa que a gente fala, né, passou tão rápido. Não passou rápido. Né, foram muitas estradas de terra. Acho que como todo mundo que começa, as dificuldades foram exatamente as mesmas. Comecei sozinho, sem nenhum tipo de ajuda. E muitas vezes o jovem fala o seguinte: nossa, nunca vou chegar lá. Nossa, tão difícil ter um escritório grande, tão difícil inovar. E não, eu acho que é a persistência que faz com que a gente chegue onde a gente quer chegar. Eu, desde o início, em 99, comecei com uma pegada diferente, que era a pegada da tecnologia. Imagina a gente falar em tecnologia em 99. Era uma coisa realmente inovadora. Então eu comecei a dar aula de direito virtual numa das únicas 2 faculdades do Brasil que tinham direito virtual, né, que nem era reconhecido pelos outros professores. Eu era mais ou menos o patinho feio da sala dos professores. Mas falava muito sobre as relações de direito na internet. E aquilo era uma super novidade. Então, a maior lição que eu tenho desses 20 anos é exatamente aquilo, né? Perseguir o que a gente acha que vai dar certo, né? Ter persistência e fazer alguma coisa diferente. O que não dá é para a gente continuar fazendo aquilo que é feito há 50 anos. Essa continuidade, né? O mundo não aceita mais o mais do mesmo. A gente precisa fazer de uma maneira diferente, ainda que seja a mesma coisa, de uma maneira diferente. É o que a Amazon fez. Então a Amazon hoje te entrega um produto, te cobra no cartão de crédito aquilo que o vendedor fazia há 50 anos atrás. Ele pegava o produto, levava na fazenda e cobrava no mês seguinte, né? Então ela faz a mesma coisa de uma maneira diferente. Esse é o conselho que eu dou para aqueles que estão começando e pretendem se tornar um grande empresário, um grande advogado, né, daqui a 20 anos. E pegando esse gancho, né, de fazer diferente e o ponto principal que você falou, são 20 anos. Todo mundo acha que já, né, foi rápido, não foi tão rápido assim. Como que foi esse processo de gestão, né? Constituir um escritório, estruturar uma equipe, lidar com o dia a dia dos altos e baixos, ser dono de um próprio negócio, ser dono de um próprio escritório. Conta um pouco desses anseios e que fica aqui, o pessoal lá do outro lado fica, pô, eu quero montar meu escritório, eu quero fazer, eu tenho meu escritório, eu quero crescer. Conta um pouco desses anseios, como que é gerenciar tudo isso e fazer uma gestão centrada, controlada para que prospere, né? Colhe esses frutos que você está colhendo hoje. O que eu acho é que a gente precisa primeiro acreditar no sonho, né? Sem sonho, sem saber onde a gente quer chegar, a gente não chega em lugar nenhum. A gente sempre fica naquela de que é difícil, é impossível, eu não vou dar conta. Quando eu montei o meu escritório, já existiam as grandes bancas, já existiam os grandes players do mercado, e eu fui passo a passo. Acho que o grande segredo do crescimento é você subir degrau a degrau. Aquele que quer subir andar por andar, quando cai o tombo é grande. E muitas vezes você precisa voltar um degrau, e é fácil voltar um degrau quando você só volta um único degrau. Então, a gestão realmente foi fundamental.
desde o início, eu me preocupei muito com a gestão, né, de saber, embora advogado, mas de buscar um curso técnico, de como é que eu vou conduzir a minha parte administrativa, de trazer pessoas, investir nessa área administrativa, que hoje na área jurídica é tão importante quanto a própria área jurídica. Então você precisa ter a área de gestão junto com a área jurídica. E muitos jurídica. enxergam, né, o escritório como uma empresa. Né? Eu tenho um escritório, mas é uma empresa, é um negócio, tem que ter um posicionamento, tem que ter uma estratégia, tem que ter uma gestão, tem que ter pessoas, tem que ter tecnologia. Né? Essas são, eu acho que esse é o grande segredo. Né? Não existe mais na medicina super individualizada, aquele médico que senta atrás da mesa e fala, não, o meu conceito é só meu, eu não preciso de um exame. Não, o médico hoje não te dá nenhum tipo de diagnóstico se ele não fizer diversos exames, diferente do clínico da década de 60. Né? Ele sentava, olhava e falava, você vai fazer isso, isso e isso. Hoje não, hoje o médico ele faz diversos exames. E o advogado também precisa aprender a fazer isso. A gente não aprende isso na faculdade. O que a gente precisa de fazer? Pegar tudo aquilo que está disponível hoje no mercado e trazer para a nossa advocacia. E aí sim você vai conseguir conciliar tecnologia com gestão, mais a área jurídica, e aí sim você vai ser um advogado de sucesso. Falar em tecnologia, qual é o seu olhar a curto e médio prazo? Né? Para onde vamos com a tecnologia? E me conta um pouco como foi o crescimento do seu escritório, porque 20 anos, são 300 mil processos ativos, mais de 600 pessoas envolvidas, é um escritório enorme. Como foi esse crescimento? Então, é difícil até da gente mensurar o que significam 600 pessoas. Agora a gente fez a primeira comemoração em Belo Horizonte, são mais de 200 colaboradores lá, e foi no cinema. Então o cinema lotado, e você olha e fala, nossa, isso não é nem a metade do escritório. Isso para mim é realmente um orgulho de ter construído alguma coisa que eu possa de fato compartilhar. Eu acho que a primeira questão, a questão da tecnologia, a época que o escritório teve diversas fases. Primeiro a gente foi um escritório muito estratégico, né? Eu comecei minha vida com advocacia tributária e comercial. Depois a gente teve um crescimento muito grande com a parte da massa, e aí era fazer alguma coisa diferente do que era o mercado fazia. Né? Foi quando eu criei a primeira Legal Tech do Brasil, que na época nem tinha esse nome, que foi a De Acordo, que era uma empresa de tecnologia que através de totens a gente reduzia o volume de ações das empresas. Nossa, quantos anos atrás é isso? Há quase 10 anos atrás, e parece um paradoxo. Então eu vivia, o meu maior faturamento era de muito processo, e eu criei uma empresa que era para diminuir processo. E aí você me pergunta, mas por que isso? Porque eu não acreditava naquele volume de processo. Como de fato ainda não acredito num país que tem 100 milhões de processos. Eu acho que a gente vai ter uma evolução desse nosso sistema jurídico, para que o judiciário de fato cuide daquelas questões que são socialmente relevantes, como o exame de paternidade, uma separação, um divórcio complicado, e essas questões mais simples de consumidor, essas questões que hoje já são pacificadas no judiciário, elas vão migrar para uma mediação. Então a gente precisa sempre estar observando para onde é que o mercado vai, como é que o mundo caminha, e quando eu criei essa empresa, de fato a gente conseguiu inovação no meio jurídico. Olha, por que a gente vai ficar pedindo para o cliente mais processo, se de fato o objetivo é trabalhar em conjunto com o cliente e resolver o problema dele? Então esse foi o objetivo da criação da Legal Tech De Acordo. De lá para cá, a gente continuou pensando em tecnologias. Hoje a gente tem no grupo mais 3 outras Legal Techs, e estamos fazendo uma concentração para oferecer não mais aquele serviço unitário da Legal Tech, mas sim uma solução jurídica através da tecnologia. Pegando esse gancho, Marcelo, da Legal Tech, da tecnologia, tá se falando muito aí que o robô vai substituir o advogado, vai substituir as pessoas, e um dos propósitos da New Legal é acreditar que nada substitui ninguém se ela não permitir isso. Ou seja, desenvolvendo novos skills, desenvolvendo novos processos de aprendizagem, modelando um pouco a sua forma de pensar, mudando o seu mindset. O que você pode falar para o pessoal que está ali assistindo nesse sentido de
como ir à frente, como ousar nesse mercado que agora usam as nomenclaturas aí, legal tech, law tech, etc., que quando você começou lá não tinha nem esse nome, né? Mas como que você carrega essa questão da tecnologia com essas novas tendências e com esse propósito, né? Que é contribuir, ajudar, melhorar, fazer com que a tecnologia traga esse desempenho? O que você tem para falar um pouco disso para nós aí? Em 1999, quando eu comecei a falar sobre direito virtual, ou seja, as relações jurídicas na internet, eu fiz uma pesquisa e nós, advogados, tínhamos profissionalmente 75% dos advogados já usavam o computador, na engenharia 55% e na medicina apenas 40% dos profissionais usavam o computador. E hoje inverteu. O que o advogado gosta de usar no computador? O copia e cola. Essa é a grande verdade. Então a gente precisa de se adequar ao novo mercado. O médico já opera através de vídeo operações, né? E o engenheiro modificou completamente a forma de cálculo dele. Para quê? Para baratear as construções. Usou a favor da tecnologia. Exatamente. Então a gente tem que entender que a tecnologia vai ser sempre uma aliada do advogado e não aquela que vai ocupar o lugar do advogado. Algum tempo atrás eu estava lendo um livro de um pesquisador americano e ele estava contando uma situação em que, quando a NASA trouxe o primeiro grande computador para dentro do sistema deles, né, eles faziam todos os cálculos à mão e eram mais de 35 pesquisadores. E desses, apenas 3 mulheres, e olha a mulher aí sempre com sendo, né, estando na frente aí dos homens, né, protagonista, exatamente. Elas acreditaram naquele computador e aprenderam a fazer os cálculos pelo computador. O que aconteceu? Essas 3 mulheres viraram referência em cálculos através do computador e deslancharam na sua vida profissional. Aqueles que não acreditaram que o computador fosse, de fato, ser um grande aliado, acabaram ficando para trás e realmente se viram uma oportunidade de passar. Então, o que eu acho é que o advogado precisa de entender a tecnologia como seu aliado e não como um grande concorrente. Porque se entender como concorrente, realmente vai ficar para trás, e essa oportunidade de estar no meio de uma virada de conceitos entre, né, a antiga advocacia e a nova advocacia, ele vai perder essa oportunidade. Marcelo, além da tecnologia, qual o outro segredo para esse crescimento exponencial do seu escritório? Então, na verdade, eu acho até interessante você falar em crescimento exponencial. Esse crescimento exponencial não existe. Eu acho que não existe em lugar nenhum. Aquele que tem o crescimento exponencial, ele acaba caindo. Esse crescimento foi bem degrau a degrau. E eu acho que esse é o grande segredo. É você só subir o degrau quando você tem alguém para ocupar o degrau de baixo. E esse crescimento, principalmente das nossas filiais, foi com erros e acertos. O que a gente percebeu? Primeiro, aquela ideia do jovem, né, de quer ter escritório no Brasil inteiro. Então abre um escritório ali, em outra cidade, e aí você percebe o seguinte: a cultura dessa outra cidade é completamente diferente da sua, não vai funcionar. E aí então a gente recolheu aquela ideia de expansão e a gente começou a expandir de uma outra maneira, que era pegar os nossos melhores correspondentes, os nossos melhores parceiros e oferecer a ele, de fato, uma sociedade onde ele tinha um conhecimento local e a gente tinha a estrutura administrativa e jurídica muito maior que a dele, de gestão, e aí a gente juntava as duas coisas, conhecimento local, gestão e uma estrutura maior, a gente então fazia um grande sucesso do local. Foi assim em Florianópolis, foi assim no Rio, foi assim agora, ano passado, em Porto Alegre. A gente consegue então ter esse crescimento, não só o próprio crescimento do escritório, né, no dia a dia, mas também um crescimento através de incorporações de outros escritórios. E como eu sempre falei que o escritório teve fases, a gente começou com o escritório numa área muito mais estratégica, que era tributária e societária. Depois a gente passou por uma fase de muito massa no escritório e agora a gente está retornando para o estratégico, né? Então a gente teve a incorporação do escritório Fernando Drummond em Minas. A gente teve agora, a gente está anunciando agora, junto com os 20 anos, a incorporação de um escritório da Ana Malar, que é especialista em CAD. Olha como é uma matéria super específica,
né, a gente então está montando um escritório junto em Brasília para atender especificamente CAD. Então é o retorno à origem, né? Não é que a gente vai deixar de ter o Massa mesmo porque a gente aprendeu, né, a gerir toda essa carteira de uma forma diferente, de uma forma muito mais barata do que a grande maioria dos escritórios, porque Massa conta muito preço. Não adianta a gente achar que não é uma commodity, que passa a ser uma commodity quando você advoga na Massa. Então você tem que oferecer muita tecnologia, muita coisa nova, com preço muito em conta para o cliente poder acreditar naquilo que você está, naquele resultado que você está oferecendo. E de outro lado, um novo perfil do escritório, que é esse crescimento na área estratégica, né, que sempre foi e sempre vai ser um bom mercado. E você sabe o que você está me falando? Eu penso em customização, penso em eficiência, tem a ver com o que a gente pesquisou do seu escritório. Quando a gente fala do seu escritório e ouve dos clientes, sempre vem uma customização de atendimento. Foi algo que para nós encantou demais, né? E pensando em customização, que é algo que é um diferencial, atender bem o cliente, atender o que o cliente precisa. O que você pode dizer para esses advogados, que talvez tenham 2 advogados na equipe apenas, e que precisa ter essa elasticidade de customizar e atender cada cliente como um cliente novo? Como essa fórmula de sucesso do seu escritório pode ser traduzida para os escritórios menores? Primeiro conselho que eu dou é que todo mundo advogado, todos os advogados têm um outro amigo advogado, né? Por que não juntar? Né? Você vai economizar toda a parte administrativa, consegue fazer uma estrutura muito mais forte, muito mais sólida, e mais, se você depende muito menos do seu maior cliente. Esse eu acho que é um grande segredo. Mas se você quiser ainda manter-se naquela advocacia individual, né, você precisa oferecer primeiro, conhecer muito o negócio do seu cliente. Né? Por que não visitar a fábrica do seu cliente e entender daquilo que ele de fato faz? Porque se você conhecer aquilo que o seu cliente faz, você realmente vai conseguir trazer soluções que poucos advogados trazem para ele. Porque você vai falar a mesma língua do seu cliente, você vai falar aquilo que ele de fato quer escutar e o resultado que ele busca na contratação desse seu escritório. Olha que legal, colaboração, muito processo de empatia, se colocando no lugar do cliente, entendendo a necessidade, compartilhando conhecimento, entendendo as necessidades, muito alinhado aos propósitos que a gente acredita que é o que vai mudar esse universo jurídico, vai sair daquele tradicionalismo e, por que não, ser mais inovador, trazer novas tecnologias, trazer mais conhecimento e mostrar para o universo, que é isso que a gente está buscando muito, de abraçar esse universo jurídico e dizer, olha, vai vir a tecnologia, mas você pode mudar a sua forma de pensar e aprender com essas tecnologias e trazer, como você mencionou, como uma aliada, né, ao teu trabalho e não como um distanciador, né? Marcelo, muito obrigado pelo teu tempo, foi um prazer, uma história fantástica. Agradecer muito aí por essa informação, por esse compartilhamento. Muito obrigado. Uma riqueza de detalhes, mais uma vez. Parabéns pelos 20 anos. E seja bem-vindo à nossa comunidade. Muito obrigada pela forma como que você abriu toda a sua estratégia e como você fala com o coração. Parabéns, obrigada. Obrigado a vocês, né? Acho que é um prazer a gente poder contar o que eu considero uma história de sucesso. E eu sempre falo o seguinte, que há mais de 10 anos eu já não uso gravata. E uma vez fiz uma reunião num cliente alemão super formal, e ele era vice-presidente dessa grande empresa e também estava sem gravata. E ele falou, a primeira vez que não vê a advogada com gravata, ele não usa gravata? Eu falei, não uso gravata. Não uso gravata porque o meu objetivo é trazer o resultado para o cliente. Então, o grande segredo é a gente conseguir falar a mesma língua do cliente. Acabei ficando muito amigo desse alemão e é difícil você fazer uma amizade com os diretores, principalmente os alemães, que são muito fechados, mas a gente consegue fazer isso quando a gente traz o resultado. É isso que o cliente quer, né? Um preço justo, um resultado eficiente, né? E uma parceria onde a gente se considera uma parte da empresa e não aquilo que a empresa simplesmente contrata para poder pagar no final do mês. Quando a gente entende que existe essa parceria, com certeza o resultado vem no final e a gente fica satisfeito, o cliente também fica satisfeito e o crescimento vem como consequência.
Venha fazer parte da nossa comunidade. A New Legal tem o propósito de construir relacionamentos, conectar pessoas, compartilhar conhecimento e desenvolver novas habilidades. Se você gostou do nosso vídeo, dê o seu like e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!